O programa Saber Direito desta semana é com o professor Adriano Trindade. O curso é sobre Direito dos Recursos Naturais. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Bem-vindo à nossa terceira aula do curso de Direito dos Recursos Naturais. O meu nome é Adriano Trindade, eu sou advogado em Brasília e sou também professor voluntário da Universidade de Brasília. Eu me graduei pela Universidade de Brasília e concluí o meu mestrado pelo Centro de Direito e Política Energética, Mineral e do Petróleo, na Universidade de Dundee, no Reino Unido. Nas duas aulas passadas, nós tratamos de delimitar a nossa matéria, já que nós estamos abordando apenas recursos minerais e petróleo, que também é incluído na categoria de recursos minerais, ou seja, todos eles recursos não renováveis, e tratamos de discutir os fundamentos jurídicos que se aplicam à disciplina da exploração de recursos minerais e discutimos ainda a evolução histórica e a disciplina constitucional que se aplica à exploração de recursos minerais, petróleo e gás. Na aula de hoje, nós vamos nos aprofundar no que diz respeito à mineração especificamente. Então, na aula de hoje, nós vamos discutir o regime aplicável à exploração mineral. Então, na aula de hoje, excluiremos, por hora, o petróleo e gás. A primeira pergunta que se faz no que diz respeito à exploração mineral é: como ter direito a explorar um recurso que pertence à União, a um bem que pertence à União? Nós vimos na aula passada que os recursos minerais, com base no artigo 20, inciso 9, e no artigo 176 da Constituição, eles representam propriedade da União. Nós vimos que para a exploração de recursos minerais é necessário que o interessado obtenha uma autorização ou concessão da União. Então, o primeiro ponto que é importante de ser analisado é como ter acesso a esses direitos para a exploração mineral. A sistemática adotada pela nossa legislação é a sistemática do que se costuma chamar de prioridade, ou primeiro no tempo. Isso significa que aquele que pretende explorar recursos minerais, ele deve ser o primeiro a apresentar um requerimento ao Estado no que diz respeito a uma determinada área. Essa sistemática, ela pode soar um pouco injusta ou um pouco antijurídica aos ouvidos de alguns, mas ela tem a sua razão de ser. A sistemática da prioridade parte do pressuposto de que não há a potencialidade de uma competição. Por que isso? Haveria uma possível competição pela exploração mineral num determinado local ao se partir do pressuposto de que já se conhece a existência de uma jazida, já há fortes indícios da existência de uma jazida naquele local. O problema é que as jazidas, elas podem ocorrer em qualquer local do nosso território, nosso vasto território nacional. E os ambientes geológicos são diversos, assim como são diversas as substâncias minerais. Isso significa que mapear todo o território nacional com o grau de detalhamento e com as informações necessárias para se viabilizar uma competição pelos direitos de exploração mineral é algo que ainda não foi realizado. Não foi realizado não por problemas relacionados à ineficiência do Estado, de forma alguma. Essa tarefa é uma tarefa extremamente difícil e extremamente custosa. Tanto é que, na maioria dos países, se adota essa mesma sistemática da prioridade. O que se quer dizer aqui é que a exploração mineral, ela tem por objetivo, primeiro, identificar a própria jazida. A exploração mineral, ela não se destina apenas e tão somente à produção mineral, mas antes disso, a identificar jazimentos que sejam passíveis
de exploração econômica. Tanto é que o Constituinte atribuiu essa atividade aos interessados em geral. Ele não estabeleceu um monopólio para os recursos, para pesquisa e lavra dos recursos minerais. Estabeleceu uma sistemática em que os particulares em geral, que, sobretudo aqueles mais afeitos ao risco geológico, que desejam incorrer em quantias significativas sem a garantia de que haverá um retorno, esses particulares obtivessem autorizações para que pudessem promover a pesquisa e, no caso de sucesso da pesquisa, para realizar a lavra. Em outras palavras, no que diz respeito à exploração mineral propriamente dita, o risco é bastante elevado. O risco é elevado não só por se tratar de uma atividade econômica, na qual é natural que haja um risco, mas há um risco ainda mais elevado no que diz respeito ao aspecto geológico. Há uma incerteza muito grande com relação à localização de uma jazida e há uma incerteza muito grande para que se conclua que aquela jazida seja economicamente viável. A literatura especializada, no que diz respeito à exploração mineral, ela aponta que a cada 100 atividades de pesquisa é identificada uma jazida passível, que poderá ser passível de exploração. E entre 10 jazidas identificadas, apenas uma vai se tornar uma mina efetiva. Então, isso nos dá a dimensão do risco que essa atividade envolve e, consequentemente, há a necessidade de se estimular, de um lado, que os empreendedores eles assumam esses riscos e, de outro lado, de se estimular a pesquisa mineral com vistas ao Estado obter mais informações sobre o seu patrimônio mineral. Com isso, a gente chega à seguinte situação. O Estado ele poderia realizar processos competitivos para se atribuir direitos de exploração mineral, conhecidos como direitos minerários. O problema é que, na maior parte dos casos, muito provavelmente não haveria interessados. E, muito provavelmente, nos poucos casos em que houvesse interessados, haveria apenas um interessado. Então, o Estado ele opta por não realizar processos competitivos justamente para se estimular que haja mais pessoas realizando pesquisas, que haja mais pessoas aceitando correr os riscos inerentes à pesquisa mineral, para que aí sim possam identificar possíveis jazidas que venham a ser exploradas. Um outro ponto importante de ser notado é que, se houvesse processos competitivos, a iniciativa de organização desses processos, em geral, seria do Estado. A partir do momento em que opta-se por se adotar a sistemática da prioridade, na realidade, transfere-se ao interessado a iniciativa de buscar áreas para exploração mineral. Outro ponto interessante é que essas áreas de exploração mineral, os direitos minerários, vamos chamar assim, eles somente terão um valor significativo para aquele que detém o direito, na medida em que eles confiram exclusividade. Isso significa que, uma vez obtido um direito, não poderá surgir uma outra pessoa e requerer direitos sobre aquela área que já pertence, cujos direitos já pertençam a um primeiro interessado. Com isso, né, o que se busca é que os interessados eles tenham a garantia de que, se encontrarem alguma coisa numa área cujo direito minerário ele detém, esse interessado será quem explorará aquele recurso mineral.
Esses pontos são muito importantes na dinâmica da exploração mineral no Brasil e que são consagrados pelo nosso Código de Mineração. O nosso Código de Mineração é o Decreto-Lei 227, de 1967. E ele prevê não só a prioridade, que está prevista no seu artigo 11, como também a exclusividade para que somente quem detenha o direito minerário possa inicialmente pesquisar e posteriormente lavrar uma jazida que porventura tenha sido identificada na área. Feito esse esclarecimento inicial, vale observar que a nossa legislação prevê 6 regimes diferentes de aproveitamento mineral. O primeiro deles é a autorização, que se destina à pesquisa mineral. O segundo deles é o regime da concessão destinada à lavra mineral. O que nós percebemos é que esses 2 regimes são regimes sucessivos, ou seja, realizada a pesquisa mineral, se migrará para o segundo regime, que é o regime da lavra, que se destina à produção propriamente dita. Os outros 4 regimes, portanto, eles vão se destinar a circunstâncias específicas, muitas vezes relacionadas à natureza do bem que vai ser explorado, do mineral que vai ser explorado, mas também, por vezes, relacionados à pessoa que realizará essa exploração. Então, nós vamos falar de permissão de lavra garimpeira, que se destina, como o próprio nome diz, a substâncias garimpáveis. Nós vamos falar do regime do registro de licença, que se destina a substâncias para emprego imediato na construção civil. Nós vamos falar do registro de extração, que se destina a substâncias que vão ser exploradas pela administração pública direta e autárquica, e nós vamos falar, por fim, dos minerais nucleares que estão sujeitos ao regime de monopólio. Antes de nós nos aprofundarmos no estudo de cada um desses 6 regimes de aproveitamento mineral, nós vamos escutar a nossa primeira pergunta do programa de hoje. Essa pergunta é interessante porque ela vai nos proporcionar uma breve reflexão sobre o que nós vimos até o momento. Professor, meu nome é Juliana e a minha dúvida é: por que há leilões para a outorga de direitos de exploração de petróleo e não há leilões para a outorga de direitos na mineração? Essa pergunta toca justamente no ponto em que estávamos discutindo no que diz respeito à prioridade. Por que na indústria do petróleo, no setor do petróleo, o Estado optou pela realização de leilões e por que no setor da mineração esses leilões não são realizados e aplica-se a sistemática da prioridade? Como eu mencionei mais cedo, passa-se primeiro por um cenário em que, na mineração, há uma diversidade muito maior de ambientes geológicos, uma diversidade muito maior de substâncias e ainda uma necessidade maior de informações geológicas de qualidade necessária para que os empreendedores eles se sintam à vontade para apresentar lances no possível processo competitivo. E como eu comentei também mais cedo, a sistemática da prioridade não é algo exclusivo do Brasil, é algo que é aplicado na maior parte dos países. No entanto, um ponto interessante que foi abordado por essa pergunta, ao comparar o petróleo com o setor mineral, é o fato de que, a partir do momento em que já tenhamos uma determinada região, uma província mineral, reconhecida como de grande potencial, em que o risco geológico seja significativamente menor, ou seja, já há uma quantidade maior de informações disponíveis, é possível, sim, falar-se em uma sistemática de processos competitivos, como, por exemplo, o leilão. No Brasil, de certa forma, isso é adotado pela nossa legislação. Se um determinado detentor de um direito minerário por alguma razão, renuncia àquele direito minerário depois de ter feito alguma pesquisa, ou, se por acaso, ele apresenta um relatório final de pesquisa para uma substância e esse relatório final de pesquisa não é aprovado porque não ficou demonstrada a viabilidade
de uma jazida, ainda assim é possível que o Estado organize um processo competitivo para se atribuir esse direito a um outro interessado que, porventura, queira aprofundar aquelas pesquisas. Isso já está previsto na nossa legislação atual, no artigo 26 do Código de Mineração, do Decreto-Lei 227 de 1967. Então, a regra geral, de fato, é a aplicação da prioridade, mas em algumas situações em que já foi feita uma pesquisa numa determinada região, aplica-se a disponibilidade, que é nada mais é do que um processo competitivo. Não se assemelha a um leilão porque não há o elemento financeiro ainda, mas é um processo competitivo de atribuição de direitos minerários. Partindo então para o estudo das 6 sistemáticas, dos 6 regimes de aproveitamento mineral. Eu dizia que o primeiro deles é o regime de autorização, que se destina à pesquisa mineral. Então, nesse regime, por definição, não haverá a produção mineral, pelo menos não em escala comercial. O regime de autorização para pesquisa, ele se destina justamente a identificar um possível depósito mineral, um possível jazimento, e avaliar a execuibilidade do seu aproveitamento industrial. Isso é o que nos diz o artigo 14 do Código de Mineração. Então, nessa fase, nessa etapa de pesquisa mineral, ainda não há a produção propriamente dita. A autorização para pesquisa mineral, ela é dada por um prazo determinado. Esse prazo ele pode ser de até 3 anos, e ele pode ser prorrogável, ou pode ser prorrogado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, que é a autarquia responsável pela outorga de títulos de mineração e pela fiscalização da atividade. Então, a autorização de pesquisa, ela pode ter, em geral, ela vai ter de 3 anos, podendo ser prorrogada por mais 3 anos. Em algumas circunstâncias excepcionais, pode haver nova prorrogação, mas, em geral, admite-se apenas uma prorrogação. No decorrer da pesquisa mineral, então, serão realizadas atividades que não implicam grande impacto ambiental. Em geral, são atividades envolvendo coleta de amostras, sondagens, enfim, atividades que se destinam precisamente a identificar uma jazida e a avaliar uma possível descoberta. Ao final dessa fase de pesquisa mineral, deve ser apresentado um relatório ao Departamento Nacional de Produção Mineral, ao DNPM. E esse relatório ele deve apresentar conclusões, seja com relação à existência de uma jazida e a sua execuibilidade, seja com relação à inexistência de uma jazida. Então, nós estamos falando aqui de uma pesquisa que, em geral, levou 6 anos para ser completada. Apresentado esse relatório final de pesquisa, conclui-se, portanto, essa etapa inicial da pesquisa mineral. Com isso, o relatório vai ser analisado e, porventura, aprovado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral. A aprovação do relatório final de pesquisa pelo DNPM representa um reconhecimento de que existe, sim, uma jazida naquele local e que essa jazida ela pode ser economicamente aproveitada, economicamente lavrada. Ocorrendo, então, a aprovação do relatório final de pesquisa, o interessado, que é aquele que detinha a autorização para pesquisa, ele passa a ter 1 ano para requerer um novo título, que é o título que vai possibilitar a lavra dessa jazida. Então, ele tem 1 ano para requerer a concessão de lavra. Esse prazo de 1 ano ele é passível de prorrogação, assim como esse direito de requerer a lavra também é passível de transferência. Mas o fato é que, ao final desse ano ou da sua prorrogação, o interessado ele deve apresentar o requerimento de lavra, que vai ser composto por vários documentos de natureza, sobretudo técnica, que envolvem, por exemplo, um plano de aproveitamento econômico que vai
discorrer sobre a forma como será realizada a lavra daquela jazida, vai trazer aspectos relacionados à construção da mina, vai trazer também aspectos já contemplando o final da lavra e a recuperação daquela área. Enfim, é um documento bastante completo e que se destina justamente ao diálogo com o Estado sobre a forma de se lavrar aquela jazida e, posteriormente, de se encerrar a atividade e realizar a recuperação da área que foi onde aconteceu aquela lavra mineral. Apresentado esse requerimento de lavra, ele vai ser analisado pelo DNPM e, posteriormente, caso o plano de aproveitamento econômico venha a ser aprovado, a concessão poderá ser outorgada. Mas é condição para a outorga da concessão a obtenção da licença ambiental de instalação. Isso significa que o processo de outorga de uma concessão de lavra, ele tramita em paralelo e de forma quase que independente em relação ao processo de licenciamento ambiental. No entanto, em alguns pontos-chave, é necessário que seja apresentada a licença ambiental. Um desses pontos-chave é justamente o momento que precede a outorga da concessão de lavra, em que é necessário apresentar a licença ambiental de instalação. Isso significa que aquele interessado que pretende realizar a produção mineral, ele somente obterá a sua concessão de lavra caso ele tenha já realizado o licenciamento ambiental até a etapa da instalação. Com isso a gente percebe que há uma integração entre a outorga do direito de explorar e a outorga e a concessão da licença ambiental. A concessão de lavra, então, vai ser outorgada pelo ministro de Minas e Energia. E essa concessão de lavra, ela não contém um prazo, não apresenta um prazo pré-determinado. É interessante chamar a atenção para esse ponto, porque isso não significa que ela seja uma concessão eterna. Na realidade, o objetivo é viabilizar a lavra mineral daquela jazida até que haja o esgotamento da reserva. Ou seja, o que se outorga ao interessado, no caso o concessionário, é o direito de lavrar até que a reserva tenha sido exaurida. É natural que ao longo dos trabalhos de lavra mineral, de tempos em tempos o concessionário ele realize reavaliações das reservas. Então, diante de uma reavaliação da reserva, muitas vezes se percebe que a quantidade de reservas minerais, de reserva mineral existente naquela jazida é muito maior do que originalmente concebido. Quando o ministro de Minas e Energia outorga uma concessão de lavra a um interessado, a um concessionário, o que aquilo representa é o direito de lavrar até que a reserva termine. Não é, portanto, um direito sem um prazo ou um direito eterno. Na realidade, o prazo é justamente a exaustão das reservas minerais. Um ponto importante que a gente não pode deixar de mencionar ao tratar do regime de autorização e do regime de concessão é que, como a gente mencionou na primeira aula, a propriedade dos recursos minerais não se confunde com a propriedade do solo. E muitas vezes a pesquisa mineral ou a lavra mineral serão realizadas em terras de domínio privado. O artigo 27 do Código de Mineração, ele prevê que o titular da autorização de pesquisa, ele pode realizar as atividades de pesquisa em terras de domínio público e de domínio privado. O artigo 59 do Código de Mineração, ele prevê também a possibilidade do concessionário de lavra realizar as suas atividades e, para isso, constituir servidões.
naturalmente, as servidões elas vão ser criadas sobre um bem, um imóvel de um terceiro. Então, tanto o artigo 27 como o artigo 59 possibilitam a realização das atividades de pesquisa em lavra em terras de domínio privado. Bem, então o que vai acontecer com o proprietário do solo? Ele será obrigado a suportar a realização dessas atividades de pesquisa em lavra em suas terras? Sim, ele vai ser obrigado a suportar, mas ele faz jus ao recebimento de algumas parcelas. Quais parcelas seriam essas? A primeira é uma indenização. Então, caso sejam causados danos em sua propriedade em razão dessas atividades de pesquisa e lavra, o proprietário da terra e também o possuidor, eles têm direito a receber uma indenização em face desses danos que foram causados pela atividade. Essa é uma previsão também do artigo 27 do Código de Mineração. Já no caso, além dessa indenização pelos danos que são causados, o proprietário da terra e também o possuidor da terra, eles têm direito a receber uma renda pela ocupação da terra por parte daquele que executa a pesquisa mineral. A lógica por trás dessa determinação do artigo 27 do Código de Mineração é no sentido de que o proprietário ou possuidor da terra, ele não tem a oportunidade de explorar economicamente aquela parcela que está sendo ocupada momentaneamente para a realização da pesquisa. Portanto, nada mais justo que ele receba uma renda, que seria uma espécie de arrendamento, né, uma comparação muito a grosso modo, pelo período em que aquela parcela da propriedade ela é ocupada para a realização de pesquisa mineral por parte do titular da autorização de pesquisa. E ainda, uma terceira parcela é o direito do proprietário da terra de receber uma participação nos resultados da lavra. Esse direito de receber uma participação nos resultados da lavra, ele decorre, conforme muitos apontam, né, ele decorre historicamente da transformação do regime da accessão para o regime dominial, em que o proprietário da terra deixou de ser proprietário das riquezas do solo e passou a ser apenas proprietário da terra e não mais poder explorar as riquezas do subsolo. Com isso, já a Constituição de 34 previa uma preferência ou coparticipação. Isso foi mantido até a Constituição de 67, que passou a prever apenas uma participação dos resultados da lavra. Essa previsão de participação dos resultados da lavra, ela consta também da Constituição de 88 e, de acordo com o artigo 11 do Código de Mineração, ela deve ser paga por aquele que explora em terras de terceiros. O valor que é atribuído a essa participação é o equivalente a 50% do valor que é recolhido aos cofres públicos a título de compensação financeira pela exploração mineral, considerando naturalmente a parcela da produção que acontece naquele imóvel, naquela terra especificamente dito. E com isso, nós chegamos ao momento da nossa próxima pergunta. Olá, professor. Meu nome é Sara. A minha dúvida é: o dono da terra pode impedir que o titular de uma autorização de pesquisa mineral entre na sua propriedade para realizar atividades de pesquisa? Esse é um ponto que deve ser bem esclarecido. Como a pesquisa e a lavra de recursos minerais é prevista como uma atividade que representa o interesse nacional no artigo 176 da Constituição, e como também essas atividades de pesquisa e de lavra mineral são atividades que representam a utilidade pública, seja com base na lei de desapropriações, seja com base no Código Florestal, é natural que, quando surja um conflito entre o autorizatário de pesquisa ou concessionário de lavra e o proprietário da terra,
seja reconhecido o valor, o interesse público que se encontra subjacente a essas atividades. Portanto, o proprietário do solo, ele não pode obstar a realização de pesquisa e de lavra em suas terras, a menos que haja algum interesse que supere a utilização, supere o aproveitamento mineral. O artigo 42 do Código de Mineração, ele prevê que em circunstâncias específicas pode ser negada a concessão de lavra a alguém. Essas circunstâncias específicas envolvem ou um interesse que supera a exploração mineral ou quando a exploração mineral for prejudicial ao bem comum. Seja como for, esse juízo de valor vai ser realizado pelo poder público, não pelo proprietário da terra. Então, o proprietário da terra ele não pode obstar a realização dessas atividades, mas, por outro lado, ele faz jus ao recebimento de uma renda e de uma indenização pelos danos causados e ainda faz jus a participar nos resultados da lavra. Bem, com isso, nós concluímos os dois primeiros regimes, né, os regimes de autorização para pesquisa e os regimes de, os regimes de autorização para pesquisa e de concessão para a lavra. Como eu disse, existem ainda 4 outros regimes. Existem esses 4 regimes que se qualificam, seja pela natureza da substância mineral, seja pela pessoa de quem pretender realizar o aproveitamento de uma substância mineral. O primeiro regime que vale a pena ser mencionado entre esses 4 é o da permissão de lavra garimpeira. Esse regime ele surge em 1989 com a Lei 7.805 e ele se destina exclusivamente ao aproveitamento daquelas substâncias que, por sua natureza, podem ser exploradas sem uma pesquisa prévia e que, em geral, elas vão ocorrer em aluvião, eluvião ou coluvião. Então, essas substâncias, elas costumeiramente são exploradas por garimpeiros e o regime de permissão de lavra garimpeira tem por objetivo justamente viabilizar do ponto de vista jurídico a exploração dessas substâncias por brasileiros ou por cooperativas de garimpeiros. Então, a outorga de permissões de lavras garimpeiras está restrita a brasileiros, no caso, que sejam garimpeiros, ou a cooperativas de garimpeiros. Isso não significa que não é necessário um licenciamento ambiental. Então, para a outorga de permissões de lavra garimpeira, é necessário, sim, a realização de um licenciamento ambiental, mas é um licenciamento ambiental simplificado, até porque a atividade não é uma atividade que envolve maquinário, não vai se transformar numa mina em grande escala, será uma atividade pontual. Muitas vezes atividade conduzida por garimpeiros, como o próprio nome diz. Então, o objetivo da permissão de lavra garimpeira é justamente trazer essas atividades de garimpagem para a legalidade. Em geral, essas permissões de lavra garimpeira têm um prazo de 5 anos, podendo ser renovadas. O segundo regime que eu gostaria de mencionar é o regime de licenciamento ou de registro de licença. Esse regime ele se destina ao aproveitamento daquelas substâncias que podem ser, por sua natureza, empregadas de imediato na construção civil. Então, é natural o aproveitamento de areia, o aproveitamento, às vezes, em algumas circunstâncias, de calcário, por meio do registro de licença. Essas substâncias são popularmente conhecidas como agregados e são muito usadas na indústria da construção civil. A diferença, então, é que não é necessária a realização de uma pesquisa prévia. O que qualifica também esse regime de registro de licença é o fato de que a licença propriamente dita, ela vai ser expedida pelo município. E depois ela deve ser levada a registro no Departamento Nacional de Produção Mineral. Apenas com o registro dessa licença no DNPM é que o direito minerário surge.
Em outras palavras, a licença ela vai ser otorgada pelo município, mas a sua eficácia está sujeita ao registro no DNPM. Também é necessário o licenciamento ambiental, no que diz respeito ao aproveitamento de recursos minerais com base no registro de licença. E outro ponto muito curioso desse regime é o de que ele só pode ser realizado pelo proprietário da terra ou por quem obtenha a aprovação do proprietário da terra. De certa forma, aparentemente há quase que uma confusão entre o recurso mineral e o solo. Daí o envolvimento do proprietário do solo e a exigência de que seja apenas ele ou quem tenha sido autorizado por ele a realizar esse aproveitamento por meio do registro de licença. Seja como for, nada impede que essas substâncias também sejam aproveitadas pelo regime de autorização e de concessão. Mas o fato é que o que caracteriza, portanto, o registro de licença é o aproveitamento imediato daquelas substâncias na indústria da construção civil. O nosso quinto regime de aproveitamento mineral diz respeito a substâncias que serão exploradas e aproveitadas imediatamente em obras públicas. Essas substâncias que serão aproveitadas imediatamente em obras públicas serão, portanto, exploradas por entes da administração direta ou da administração autárquica. Então, o que caracteriza esse regime, de um lado, é a natureza da substância, que tem que ser passível de emprego imediato numa obra pública, e, de outro lado, a natureza de quem realizará o aproveitamento, que necessariamente será um membro da administração pública direta ou da administração autárquica, seja da União, seja dos estados, dos municípios ou do Distrito Federal. E, por último, com relação ao nosso sexto regime, ele trata justamente dos minerais nucleares. Por força do artigo 177, inciso 5º da Constituição Federal, há um monopólio da União no que diz respeito aos minerais nucleares. É interessante a gente perceber que a previsão do monopólio na Constituição se encontra no artigo 177, que é o mesmo artigo que trata de petróleo e gás. Só que no momento em que o monopólio sobre petróleo e gás foi flexibilizado, e no momento em que foi promulgada a emenda constitucional número 9, foi feita exceção expressa aos minerais nucleares. Então, esses minerais nucleares, eles permanecem sob o monopólio da União e somente podem ser explorados por uma empresa pública chamada Indústrias Nucleares Brasileiras, INB. No que diz respeito ao regime jurídico aplicável ao monopólio, pode-se transplantar as regras do Código de Mineração para o exercício do monopólio. É óbvio que, como nós estamos falando de uma atividade monopolizada, uma vez identificada uma jazida de um mineral nuclear, o direito de explorar essa jazida, ele somente pode ser atribuído à empresa pública, ao INB. Isso significa que, se por acaso uma determinada empresa privada detém uma concessão de lavra para a exploração de uma substância que não seja nuclear, mas ao longo dessa exploração perceba-se que há uma substância nuclear associada, terá que ser feita uma análise para verificar qual é a substância preponderante. Em vários casos pode ser identificada uma substância nuclear associada a uma outra substância, como por exemplo no caso da cassiterita. Se por acaso a substância mineral nuclear ela prevalecer sobre a outra substância, automaticamente aquela concessão será transferida para as indústrias nucleares brasileiras.
Por outro lado, se a substância preponderante não for a substância nuclear, então o seu titular ele permanece com o direito de explorar a substância não nuclear, mas deverá entregar ao INB a substância nuclear, que também será produzida, ainda que de forma consequencial. O que se percebe, portanto, é que o regime que geralmente é adotado em larga escala para exploração mineral é o regime de autorização, que se aplica à pesquisa, e, posteriormente, o regime de lavra, que se encontra sintetizado pela concessão de lavra. Os outros 4 regimes, como eu mencionei, eles estão relacionados a substâncias cujas ocorrências sejam diferenciadas ou a pessoas que, por sua natureza, justifiquem um tratamento diferenciado. E com isso, eu chamo a nossa terceira pergunta do programa de hoje. Olá, professor. Meu nome é Lucas Quintão e a minha dúvida é: os garimpeiros precisam obter direitos minerários para que exerçam atividade de exploração mineral? A questão da garimpagem é uma questão de grande preocupação, não só do ponto de vista ambiental, mas também no que diz respeito ao bem mineral que é produzido. Há algum tempo, estimava-se que a boa parte da produção de ouro, quase metade dela, fosse produção clandestina, que decorria da atividade garimpeira ilegal. Então, de um lado, com a criação da permissão de lavra garimpeira e a obrigação de sua adoção por aqueles que desejem explorar recursos em aluvião, seja o brasileiro, seja uma cooperativa de garimpeiros, o objetivo primordial disso foi incorporá-los à legalidade, incorporá-los ao nosso ordenamento jurídico, já que essas atividades vinham sendo realizadas à margem do direito. O fato é que a permissão de lavra garimpeira, ela, de um lado, busca que sejam adotadas também as medidas no que diz respeito à preservação do meio ambiente, no que diz respeito ao controle dos impactos realizados pela atividade, daí a necessidade de um licenciamento ambiental, mas busca também o controle sobre a produção propriamente dita, até para que o país ele saiba o que está sendo produzido com base na atividade garimpeira e possa recolher as participações devidas em decorrência do exercício dessa atividade. E com isso nós chegamos ao fim dessa nossa aula de hoje. Hoje nós analisamos os 6 regimes que se aplicam à exploração mineral. Nós vimos primeiro a autorização para pesquisa, em que se busca identificar uma jazida, localizar e definir essa jazida e o seu aproveitamento, a possibilidade do seu aproveitamento. Depois nós vimos o regime da concessão de lavra, que é sucessivo em relação à pesquisa, com base no qual o concessionário pode produzir o mineral que porventura tenha sido identificado na fase da pesquisa. Nós vimos ainda a permissão de lavra garimpeira, que se destina ao aproveitamento de algumas substâncias minerais que são encontradas em aluvião. Esse aproveitamento tem que ser realizado por brasileiros ou por cooperativas de garimpeiros. Vimos em seguida o regime de registro de licença, que se destina ao aproveitamento de recursos minerais que podem ser empregados imediatamente na construção civil, ou seja, os recursos que são popularmente conhecidos como agregados. Esse aproveitamento depende de uma licença municipal que posteriormente é levada a registro no DNPM e depende também da autorização do proprietário do solo. O nosso 5º regime foi o registro de extração. O registro de extração é aquele regime pelo qual
entes da administração pública direta ou autárquica podem realizar o aproveitamento de recursos minerais que serão empregados diretamente em obras públicas. E esses recursos minerais não poderão ser comercializados. E, por último, nós discorremos rapidamente sobre o monopólio que a União exerce sobre os minerais nucleares, que foi o 6º regime que foi analisado na aula de hoje. Com isso, eu agradeço a atenção de todos e espero revê-los na nossa próxima aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.